nós criamos um curso da linguagem C e de uma introdução à lógica de programação utilizando a linguagem C. Ou seja, nesse curso nós vamos vendo características da linguagem e trabalhando na construção de códigos nessa linguagem. Vemos variáveis, vemos estruturas de controle de fluxo e fazemos exercícios para você aprender a criar programas, a resolver problemas em C. Diferente de linguagens mais modernas, C foi criada em 1972, tem praticamente a minha idade. Diferente de linguagens mais modernas, em C você ainda precisa lidar com uma série de questões muito específicas, chamadas de questões de baixo nível, mais próximas do hardware. Por exemplo, as variáveis vão ter um tamanho de memória diferente. Você pode ter um int, um float, um double, e cada um deles ocupa um tamanho, um número de bytes diferentes. Então você precisa entender um pouco melhor o que é um byte, quantos bytes ocupa essa variável. Se você precisa alocar memória para uma variável, se ela, por exemplo, vai ser um array de elementos, ou você precisa saber o endereço de uma variável na memória para poder passar para uma função para então editar aquela memória. Quando você aloca a memória do computador, você precisa depois liberar essa memória. Em linguagens mais recentes, você praticamente não vê isso. Muita coisa é de responsabilidade da própria linguagem, que controla quando precisa alocar memória para você, quando precisa liberar, e em C você faz tudo isso. Isso significa que em C você tem um controle muito mais preciso do que está acontecendo, do que o programa está fazendo. Por isso existem aplicações até hoje que precisam ser desenvolvidas em C, e é por isso também que C é uma linguagem utilizada ainda hoje em cursos como Ciência da Computação, Engenharia de Software, porque é a linguagem que vai se usar muitas vezes quando está se desenvolvendo um sistema operacional, quando está se criando algum tipo de aplicação desktop ou aplicação no Linux que precisa de velocidade, que precisa otimizar ao máximo a memória, e principalmente também aplicações industriais, um controlador para algum tipo de hardware, alguma aplicação que roda num avião, numa indústria e que precisa ter o máximo de precisão, que temos que saber exatamente quanto tempo tal código vai ser executado. Precisamos fazer com que o código seja executado o mais rápido possível, que não pare no meio do pouso do avião para fazer algum tipo de liberação de memória naquele instante crítico que nem 1 milissegundo pode ser perdido. Para essas coisas, com extrema precisão, C é a linguagem até hoje sendo utilizada. Este curso ele é particularmente indicado para quem vai trabalhar nas áreas de automação, para quem vai fazer um curso de ciência, uma faculdade de ciência da computação, engenharia de software, e é útil também para quem vai trabalhar, por exemplo, em desenvolvimento para web, para mobile, porque ele dá uma compreensão maior do que está acontecendo por trás. Porque embora num JavaScript, por exemplo, não seja sempre visível para você como está sendo usada a memória, como é implementado a string, bem ou mal, lá no fundo isso importa. Em determinadas aplicações, pode ser que o uso da memória, ou a velocidade, ou questões desse tipo sejam críticas. E aí precisamos de um profissional, muitas vezes mais sênior, que entenda melhor o que está acontecendo por trás de uma linguagem de alto nível. Então, ao dominar a programação em C, o que você está fazendo é entender de forma mais aprofundada o que realmente acontece quando um programa é executado. Então fica o convite, nós criamos esse curso de linguagem C e eu vou rapidamente falar sobre ele. Ele tem um único vídeo sobre a instalação do Visual Studio. É um editor para um ambiente para desenvolvimento em C, mas existem N outros. Você poderia inclusive usar um editor de texto e um compilador para transformar de C em Assembler. Mas em seguida, vemos como criar uma aplicação Olá Mundo. Começamos a trabalhar com variáveis, tipo inteiro, tipo float. Há detalhes como corrigir acentos no Windows, entender o que é a compilação de um programa, e a partir daí começamos os desafios. Opa, já podemos fazer algum desafio para conversão de milhas para quilômetros, conversão de Celsius para Fahrenheit. Aí começamos a entender um pouco melhor essas variáveis, o que elas representam na memória, entender o que é um número de ponto flutuante.
começamos aquilo que é mais visto naquela lógica de programação, o que é o if, por exemplo, e aí a gente já começa com desafios novos. Bom, se você sabe fazer um if, que é o se, que é a condição, você já pode fazer um programa um pouco mais complexo que use esse if. E a gente vai apresentando desafios novamente de conversão entre milhas e quilômetros, desafios para fazer o cálculo do índice de massa corpórea, e continuamos vendo mais tipos, mais comandos, o comando while, passamos pelo uso do depurador do Visual Studio, então para você ver passo a passo tudo o que está acontecendo. Mostramos um desafio agora usando um loop, usando o comando while. Começamos a ver funções, e em funções em C nós precisamos entender um pouco melhor o que é o retorno da função, os argumentos da função. Mais adiante nós vamos ver que funções para uma variável você precisa às vezes passar o endereço da variável para ela poder ser ditada dentro da função. Voltamos ao comando while para ver comandos de break e continue dentro do while. Começamos a ver lógica booleana, operadores booleanos, variáveis do tipo boolean. Fazemos desafios novamente, agora desafios usando os booleanos. Aí começamos a ver arrays, no início estaticamente. Arrays em C você precisa entender bem, ele não é às vezes tão flexível, tão simples de usar como em outras linguagens, quer dizer, precisamos entender como é um array, precisamos entender como é que é a alocação de memória de um array. Depois nós vamos ver mais adiante como alocar dinamicamente a área de memória para usar num array, como copiar um array para outro array. Mas antes disso, vemos mais comandos de controle de fluxo, como for, começamos a entender de ponteiros e de passagem de valor por referência, que comentei anteriormente, são fundamentais para começarmos a trabalhar com a parte de alocação de memória. Finalmente, entramos efetivamente na alocação de memória, na transferência de dados de uma área de memória para outra área de memória, e novamente desafios e a solução desses desafios. Ao final desse conteúdo todo, não apenas você vai ter uma base de C, mas através de 5, 6 desafios que são mostrados aqui, também um início da construção de código. Como que eu resolvo um código tal? Eu preciso fazer esse cálculo, eu preciso ler esse dado, eu preciso devolver essa resposta. O início da programação em linguagem C. Um passo importante para quem quer realmente entender a fundo de programação e se tornar um programador, ou para a área mais de software básico, para aquela área que precisa de uma funcionalidade com maior controle do usuário, onde você mexe no hardware ou algo do tipo, e também para quem quer se tornar um desenvolvedor para aplicações de alto nível, entender melhor o que acontece por trás e aí ter realmente um domínio mais aprofundado de programação. Fica o convite, esse é um novo curso que nós lançamos, um curso de lógica de programação, para quem não precisa ter nenhum conhecimento de programação, e de linguagem C. Você aprende um pouco de linguagem C e começa com essa linguagem a construir programas.